Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play. Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para poder fazer uma análise com vocês sobre a prisão do Jair Messias Bolsonaro e o cometimento de crime por parte do Nicolas Ferreira em descumprir decisão judicial. A gente tem acompanhado aí que a extrema-direita está vendendo a tese de que o Bolsonaro só foi preso porque teve uma convocação de uma vigília e que no Brasil agora, nessa ditadura da toga, não se pode mais nem convocar pessoas para orar, que essa convocação se torna ali um problema e que por conta disso estão censurando a livre religiosidade no Brasil. Balela, tá? A decisão que encaminhou o Bolsonaro para a prisão preventiva na Superintendência da Polícia Federal a partir do sábado de manhã, ela está muito bem fundamentada e está claro dois pontos que muita gente ignorou e que a gente vai trazer aqui na Revista Fórum, porque aqui a gente lê as peças que são publicadas com as decisões da Justiça, para daí a gente fazer uma análise. Primeiro de tudo, tá? A prisão do Bolsonaro, Carlito, só aconteceu porque o Flávio Bolsonaro convocou a vigília na porta do condomínio do pai? Não. A prisão do Bolsonaro tinha sido solicitada pela Polícia Federal na sexta-feira, dia 21 de novembro, antes do vídeo do Flávio Bolsonaro convocando vigília. Você pode provar, Carlito? Posso. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, na página 7, está escrito exatamente o seguinte, ó. Em 21 de novembro de 2025, a autoridade policial representou pela reapreciação dos fundamentos da medida cautelar anteriormente pleiteada nesta PET 14.129, para, entre aspas, que a prisão domiciliar atualmente deferida seja substituída pelo recolhimento cautelar imediato na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, local seguro e controlado nos poucos dias que restam até o trânsito em julgado e a decisão final quanto a cumprimento de pena na ação penal 2668, de maneira a se preservar a ordem pública e a segurança de todos os envolvidos. Outro ponto importante, então aqui já derruba a tese de que só solicitaram a prisão depois que o Flávio convocou a vigília. Outro ponto que está presente aqui claramente é que é comunicado que na madrugada do dia 21 para o 22, né, 12 horas e 8 minutos, foi detectada a tentativa de rompimento ou tentativa de violação da tornozeleira eletrônica do Bolsonaro, como a gente viu em imagens que a própria Revista Fórum aqui, inclusive, também reproduziu. Então, dois pontos que já derrubam a tese do bolsonarismo. Primeiro, o pedido de prisão da Polícia Federal aconteceu antes da convocação que o Flávio teria feito da vigília. E segundo, a prisão não se deu meramente por causa de uma convocação de vigília, mas sim por conta da tentativa de violação da tornozeleira eletrônica do Jair Messias Bolsonaro. E tem uma outra situação que está presente também na decisão do ministro Alexandre de Moraes, na página 14, no quarto parágrafo da página 14, que também está passando despercebido por muita gente, mas por mim não passa, porque eu faço questão de ler todas as decisões, na verdade, página 14 não, página 15, no quarto parágrafo da página 15. Como eu leio todas as decisões, por isso que às vezes eu demoro de fazer vídeo com análise de decisão jurídica, tanto aqui na Revista Fórum quanto lá no meu canal Historiador, é porque eu sempre leio as decisões da Justiça. E quando você lê a página 15 do pedido da decretação de prisão do Bolsonaro em prisão preventiva, olha o que diz na página 15, no parágrafo 4º, sobre a fuga do Ramagem, que muita gente falou assim, mas não se pode prender o Bolsonaro porque o Ramagem fugiu. O ministro Alexandre de Moraes traz uma informação importante que eu tô achando que ou ninguém ou quase ninguém se atentou, que é o quê? Ele diz na decisão dele que a organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no Brasil articulou e ajudou a fuga do Ramagem. Ou seja, diferente do que muita gente
viu por aí como foi divulgado lá pelo Guilherme Amado, que o Ramagem foi para Roraima, de Roraima ele teria ido para os Estados Unidos e que muita gente viu isso como uma coisa entre ele e a companheira dele. Não, meu amigo e minha amiga. O ministro Alexandre de Moraes cita na decisão que mandou o Bolsonaro para a prisão domiciliar, ou melhor, para a prisão preventiva, na Superintendência da Polícia Federal, tirando ele da prisão domiciliar, que a organização criminosa articulou e ajudou ao Ramagem fugir. Então, logo, a polícia deve ter prova disso. Porque apesar de ter sido divulgado na semana passada pelo Guilherme Amado que o Ramagem está nos Estados Unidos da América, morando em Miami, a polícia já tinha conhecimento dessa informação há semanas. Então a polícia já deve ter rastreado quem ajudou ele, como é que ele fugiu, como é que aconteceu a colaboração. Por isso que também teria solicitado a prisão do Bolsonaro. Por quê? Porque teria visto, na minha análise aqui, elementos também de articulação para uma tentativa de fuga do Bolsonaro. Na página 15, parágrafo 4º da decisão, traz o seguinte, ó. O desrespeito à Constituição Federal, à democracia e ao Poder Judiciário permanece por parte da organização criminosa, mesmo com o Supremo Tribunal Federal tendo condenado seu núcleo crucial por atentado ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A organização criminosamente articulou a fuga de um dos condenados, Alexandre Ramagem, e agora pretende reviver acampamentos ilegais que geraram o deplorável dia 8 de janeiro. Detalhe, para que o ministro Alexandre de Moraes cite na decisão que a organização criminosa criminosamente articulou a fuga de um dos condenados, Alexandre Ramagem, a Polícia Federal tem materialidade disso. Isso não poderia estar presente numa decisão tão importante sem materialidade. E aí o que é que aconteceu na sexta-feira? O deputado Nicolas Chupetinha visitou o Jair Messias Bolsonaro e cometeu crime. Cometeu crime, Carlito? Você está falando categoricamente que cometeu? Estou falando que categoricamente ele cometeu crime. Não vou nem colocar no imperativo ali, ou no infinitivo, como vocês queiram citar, né? Teria, supostamente. Por quê? Porque o Nicolas Ferreira, depois que foi denunciado pela Érica Hilton, porque a Érica Hilton falou ali, formulou uma denúncia, uma notícia crime, de que o Nicolas Ferreira teria descumprido decisão do Supremo Tribunal Federal, e aí a assessoria do Nicolas Ferreira emitiu um comunicado. Por quê, Carlito? O que é que teria acontecido? Eu não sei o que aconteceu, eu caí de paraquedas. Vamos lá. O Nicolas Ferreira visitou Jair Messias Bolsonaro na última sexta-feira, dia 21 de novembro. E ele foi flagrado por um drone utilizando telefone celular na frente do Jair Messias Bolsonaro, utilizando o telefonezinho dele. E isso era proibido, Carlito? Era proibido. Mas não era só o Bolsonaro não que era proibido de utilizar o celular. O Bolsonaro é proibido de utilizar o celular. Pessoas que o visitam são proibidas de utilizar o celular. E se ele vê alguém utilizando o celular na frente dele e não fizer nada, ele está descumprindo também a medida cautelar adversa da prisão. E aí o Nicolas foi flagrado utilizando o telefone celular. O que aconteceu, Carlito? A Érica Hilton denunciou o Nicolas Ferreira, e aí a defesa dele, né, a equipe dele veio a público e disse o seguinte, ó, em nota divulgada pela equipe de Nicolas Ferreira e retratada pela CNN, o deputado se justifica, dizendo que não houve comunicação prévia de qualquer restrição de uso de celular, nem por parte do judiciário, nem pelos agentes responsáveis pela fiscalização durante a visita. Entre aspas, sem comunicação oficial, não existe como alegar descumprimento. Reitero que em momento algum tive qualquer intenção de descumprir decisão judicial, diz em nota. E aí o Nicolas mentiu descaradamente. Você pode provar, Carlito, que ele mentiu descaradamente? Posso, perdão. Porque na decisão, lá de agosto, que mandou o Jair Messias Bolsonaro para a prisão domiciliar, estava escrito estritamente na página 23 da decisão, que tem 25 páginas. Entre a página 23 e 24 estava escrito o seguinte, ó, das cautelares que foram impostas para o Bolsonaro, que estava indo para a prisão domiciliar. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este Supremo Tribunal Federal. Os visitantes autorizados por esta Suprema Corte nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos ficam expressamente proibidos. E a palavra e a frase ficam expressamente proibidos está em caps lock, né, ou em letras garrafais, ou em caixa alta, como a gente costuma dizer. Ficam expressamente proibidos de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens. Número 2, proibição de uso de celular diretamente ou por intermédio de terceiros em relação ao Jair Messias Bolsonaro.
Então o Nicolas sabia disso aqui. Sabe o que ele sabia? Além disso, está presente na decisão, e ele não pode negar que ele sabia. Por quê? Porque para poder fazer a visita ao Bolsonaro, é necessário solicitar a visita através de um requerimento. E isso só está explicado neste trecho da decisão. Então, para que ele solicitasse a visita ao Bolsonaro, ele teve de tomar conhecimento que precisaria fazer um requerimento para fazer a visita, e com a autorização da visita, estava expressamente proibido a utilização de telefone celular. Essa narrativa não cola, Chupeta. E qual crime ele teria cometido, Carlito? Ele teria cometido o crime do artigo 320 do Código Penal. Crime de desobediência. Desobedecer à ordem legal de funcionário público. Pena de detenção de 15 dias a 6 meses e multa. É importante que o Nicolas seja punido, sabe por quê, gente? Ele descumpre a lei com frequência. Só para vocês terem noção, ele está para se tornar inelegível, porque no ano passado, durante a eleição de Belo Horizonte, ele divulgou informações sabidamente falsas envolvendo o, à época, candidato à reeleição à prefeitura de BH e hoje falecido Fuad Noman. A justiça entendeu que as informações eram falsas. O Nicolas foi notificado que aquela informação era falsa e que ele deveria apagar as publicações das redes sociais. O que foi que ele fez? Zombou da decisão da justiça e produziu outros materiais reiterando as mentiras que ele e outros membros de uma estrutura supostamente criminosa montada por ele disseminaram. E o que aconteceu? O Ministério Público de Minas Gerais denunciou o Nicolas, ele deve ficar inelegível entre 2026 e 2027, a gente vai ver a decisão sendo tomada. Agora, está expresso na decisão que fala sobre a solicitação de visita ao Bolsonaro por requerimento, que quem visitava ele não poderia estar portando o telefone celular. E o Nicolas estava. Então, é imperativo que se entenda que no Brasil não se pode mais permitir esse tipo de coisa. O Nicolas descumpriu reiteradamente as decisões da justiça. Neste caso, no caso envolvendo a Duda Salabé, em casos envolvendo, por exemplo, recentemente a situação do Fuad Noman e a justiça eleitoral lá no estado de Minas Gerais, e alguém precisa frear ele, precisa entender que a lei é aplicada para todos. A própria ida do Bolsonaro para a superintendência da Polícia Federal reflete isso. É um recado claro de que aqui no Brasil, se no passado se errou e não mandar para a cadeia que cometeu os crimes que o Bolsonaro cometeu, neste momento não terá mais perdão e não será mais esquecido ou, de alguma maneira, poupado quem cometeu crimes que o Bolsonaro cometeu. Aqui na revista Fórum, eu falei em várias oportunidades que ele tentaria alguma alternativa para cumprir a prisão domiciliar, porque o critério da idade, que era 70 anos, não seria o único critério. Não é porque ele tem 70 anos que automaticamente ele cumpre a prisão em regime domiciliar. Existem outros critérios que são levados em conta, inclusive o risco de fuga dele, né, e outras coisas, mas ele estava tentando colocar em prática também o que está no inciso 2º do artigo 117 da LEP, Lei de Execução Penal, que é alegar que ele tinha um problema grave de saúde. Hoje a gente sabe que o estado de saúde dele é ótimo, e segundo o psiquiatra Guido Palumba, em uma matéria ontem do Domingo Espetacular da Record, ao falar sobre aquele caso envolvendo o caminhoneiro que atravessou o caminhão em uma rodovia em São Paulo e que disse que foi amarrado em bomba e tudo mais, o caminhoneiro alegou que teve um surto. E o psiquiatra forense, Guido Palumba, disse que quem tem um surto psicótico não sabe que teve um surto psicótico e nem confessa que teve um surto psicótico. Geralmente quem faz isso são mitomaníacos. Então, por isso que a defesa do Bolsonaro já está mudando a versão. Primeiro eles disseram que o Bolsonaro teve um surto psicótico, agora eles estão dizendo que o Bolsonaro teve alucinação. Por quê? Porque, como o doutor Guido Palumba trouxe, o psicótico não assume que teve um surto psicótico. Mas, para a tese que eles estão defendendo de que o medicamento ocasionou as alucinações, aí se pode insinuar que o medicamento pode supostamente gerar as alucinações. Resumindo a história para vocês, o Bolsonaro deve ir para a cadeia essa semana agora, não ficar na superintendência da Polícia Federal. O Nicolas Ferreira será responsabilizado porque ele não pode alegar que não sabia, porque para ele ter solicitado o requerimento da visita, ele deve ter tomado conhecimento da decisão. Por que, Carleto, que você está dizendo isso? Porque era na decisão que estavam as instruções de como as pessoas poderiam solicitar, através de requerimento, a visita para o Bolsonaro. Então, quando ela solicita a visita, ela tem por obrigação de conhecer as condicionantes para esta visita. Agora, o que me deixa incomodado, de certo modo, é como é que as pessoas que estão vigiando o Bolsonaro deixaram o Nicolas entrar com o celular. A equipe que estava lá também precisa ser responsabilizada. Assim como a equipe da Polícia Federal que deixou ele ontem ir até a porta praticamente da Polícia Federal na superintendência para se despedir da Michelle, precisa ser responsabilizada. Ele não está no spa.
Ele tá preso. Ele não pode ficar passeando por dentro da Superintendência da Polícia Federal. O Lula não ficava passeando na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Por que o Bolsonaro vai ficar? Comenta aqui o que você achou de tudo isso, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui na Revista Fora se você ainda não for inscrito. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!